O Cid, ele é cardiologista e ele trabalha na clínica CK de Medicina Integrada. Ele é uma pessoa que eu acho, o que eu estava comentando com algumas pessoas aqui, da importância, Cid, da conversa com você, para um crescimento meu, que hoje eu vou aprender, tá? Não. Hoje eu que vou aprender, e as pessoas que estão aqui também. É. O tema que nós vamos abordar, que é a osteoporose, eu estava comentando com algumas pessoas que entraram antes de você, e muitas vezes a gente vê essa doença, o ortopedista vê como uma pessoa de idade que quebra o osso. A gente às vezes é focado nisso, né? Ah, então vamos tratar, eu vou operar. Quer dizer, a ideia é a gente estar tratando isso antes, né, para não precisar. Então, eu comecei a lidar com tantos casos de osteoporose nas fraturas que eu tenho atendido, que eu falei, bom, isso aqui, a incidência é muito alta, é muito grande, tem muita gente quebrando, muito idoso, né? E das fraturas das mais leves às mais graves, os casos cirúrgicos. E isso eu estou falando eu que lido com coluna. E tem uns outros colegas, Isso. quadril, fratura de fêmur, fratura de ombro, punho. Então a importância disso é muito grande. Quando a gente vai ler alguma coisa em literatura sobre incidência de fratura em idosos por osteoporose, por exemplo, não só idosos, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente escuta assim, a cifra de milhões, são milhões de pessoas, né? Isso. Então, Ô, a Flávio. importância disso é... Então foi por isso que eu chamei você para a gente Uhum. fazer um papo mais amplo sobre o que é isso, né? Tá? Ô, Flávio, a primeira coisa que a gente tem que ter é a dimensão dessa doença, a osteoporose, né? É, a osteoporose é uma doença silenciosa e tão letal quanto a obesidade. A osteoporose, só para que o ouvinte aí em casa tenha ideia, a osteoporose ela acomete mais de 10 milhões de brasileiros e mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, é mais que um Brasil de osteoporose no mundo. E a osteoporose, de uns anos para cá, nós estamos entendendo a dimensão que é essa doença. É uma doença que acomete, que ela se revela mais na terceira idade, e ela é responsável por 30%, eu vou repetir, 30% das mortes acima de 80 anos nos Estados Unidos. Porque acontece as fraturas, vai operar, pega uma infecção e morre, então tem uma osteoporose severa, fica acamada, pega um broncoaspira, pega uma pneumonia, morre, mas sempre a osteoporose é envolvida. A osteoporose, ela é uma doença silenciosa que ela acompanha o ser humano a vida toda praticamente. Ela começa na certidão de nascimento, né, e termina no atestado de óbito. Eu faço essa comparação literária para que as pessoas entendam. A osteoporose, ela começa quando a mãe não dá um banho adequado de sol no filho, quando dá uma alimentação pobre em vitaminas e minerais, quando deixa o filho sedentário sem fazer exercício, pular, saltar. Depois entra na adolescência, se for menina, começa a tomar pílula anovulatórias. E isso vai causando uma doença silenciosa que vai se revelar lá na terceira idade, na mão, no consultório do ortopedista ou do geriatra. Só que nós entendemos hoje, e é o tema da live, é que a osteoporose, ela não é uma doença apenas óssea. Ela é uma doença com manifestações ósseas, mas ela é uma doença metabólica, ela é uma doença inflamatória e ela é uma doença que ela é um termômetro da saúde do nosso corpo. Quando a gente entende toda a fisiologia da osteoporose, por que acontece, nós entendemos então que acontece um distúrbio bioquímico que tem desdobramento no corpo praticamente inteiro. Tem desdobramento nas artérias, tem desdobramento cardíaco, renal, cerebral.
Então, o objetivo dessa live para o nosso amigo ouvinte é entender como a medicina entende osteoporose hoje. Que a osteoporose, ela não é apenas uma falta de cálcio no osso. Porque quando a gente faz a densitometria óssea em pacientes diagnosticados com osteoporose, nota-se em mais de 92% das vezes calcificações em outros lugares do corpo. Calcificações em artérias renais, em artérias hepáticas, coronárias, carótidas, nefrolitíase, colilitíase. Então, o que se entende é que, na verdade, na grande maioria das vezes, não é o cálcio, que não está faltando cálcio no osso. Aliás, perdão. Não está faltando cálcio no osso por ingesta. O cálcio que era para ir para o osso está indo para um outro lugar aonde não era para ele estar. E aí nós vamos entender todos esses mecanismos bioquímicos hoje, que está nas plataformas científicas, que tem mais de 100 mil artigos publicados em revistas internacionais, tem estudos, né? Quando você pensa, uma mulher, ela desenvolve osteoporose pós-menopausa. Por quê? Porque ela parou de comer cálcio ou porque ela parou de produzir hormônio? Então, é isso que a sociedade tem que começar a entender de uma maneira mais ampla essa doença. Uhum. Ô Cid, tem algumas curiosidades, algumas coisas que eu sempre escuto no dia a dia e, e que até me mandaram aí para a gente tirar a dúvida, que é muito falado hoje, é a importância da vitamina D, né? Uhum. O que é a vitamina D, a importância dela na osteoporose, né? Então, isso é ainda mais com a questão de corona, que a vitamina D veio muito à tona, né? Então, todo mundo quer usar vitamina D. Então, o que você poderia falar para a gente em relação a isso, né? Como que a gente analisa, interpreta, toma, como que é a vitamina D? Eu tenho já vários vídeos sobre isso, né? E é um assunto, a vitamina D, que eu estudo há quase 20 anos. Quando eu falava em vitamina D, as pessoas tinham um pouco de resistência. Para começar, Flávia, a vitamina D, ela, na essência, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. Porque uma vitamina é uma coisa que você não produz, você tem que comer no alimento. A vitamina D, você só pode comer no alimento de um animal que produziu para você, que é um salmão, uma sardinha. E você produz no seu corpo, vem da via do colesterol. O dehidrocolesterol, ele é ativado embaixo da pele e vira o calciferol, que começa a ativação da vitamina D. Vai para o fígado, vira o calcidiol e depois para o rim vira o calcitriol. A vitamina D ela tem receptores em quase todos os hormônios do corpo e ela controla 10% do genoma humano. Ela faz com que a célula não funcione nem de mais nem de menos. Por isso que ela trata quase todas as doenças. Porque ela não deixa funcionar demais, fazendo uma doença autoimune, não deixa fazer de menos, causando uma infecção, prevenindo câncer. E ela atua no genoma da célula. E nós, para produzir a nossa vitamina D, basta que nós fiquemos 10 a 15 minutos de sol, né? Para tomar o raio UVB, depois das 10 horas da manhã, com 70% do corpo descoberto, para a gente produzir uma dose diária de 10 a 20 mil unidades de vitamina D. Como hoje ninguém mais tem tempo disso, todo mundo trabalha, vai para o escritório, volta, aquele sol do carro não conta, porque ele bloqueia o UVB, só entra o UVA, o sol que entra na sua janela, no seu escritório, não conta. Aquilo ali só entra o UVA, o UVA é o raio solar que faz mal para a saúde, que dá câncer. Então, adotou-se a conduta de se suplementar a vitamina D, porque é barato, porque não tem efeitos colaterais, acompanhado por médico, e tem surtido um grande efeito
na comunidade científica. Eu mesmo suplemento com vitamina D há muitos anos. No caso do osso, a vitamina D, ela atua, primeiro, ela aumenta a absorção de cálcio no intestino, que é um cálcio que a gente precisa fixar no osso, no caso da osteoporose. Segundo, ela diminui a eliminação de cálcio via renal, aumenta o cálcio disponível, né? Aumenta o que entra e diminui o que sai. Além do mais, ela atua nos osteócitos, né, nas osteoblastos, porque ela controla o genoma e ela modula um melhor funcionamento da vitamina D. Mas não é só ela, a vitamina D, né? A vitamina D, ela é parte do conjunto da orquestra. Voltando ao assunto do cálcio, quando você toma a vitamina K2, o magnésio, boro e zinco, você está tomando substratos para que se fixe esse cálcio no osso, além da reposição hormonal bioidêntica se os níveis estiverem baixos. A vitamina K2, na verdade, ela não é uma vitamina, ela é uma vitamina descoberta há pouco tempo, descoberta pela ciência há pouco tempo. Mas, na verdade, já está descrita desde 1939, existem livros sobre ele. E é importante que se deixe registrado que não tem nada a ver com vitamina K. A vitamina K2, eu até acho que deveria mudar esse nome. Porque a vitamina K2, ela é uma vitamina que ela é a vitamina mestre do corpo. Ela mantém o selênio dentro da tireoide, mantém o cálcio dentro do osso. Ela é a regente da orquestra. O primeiro médico que descobriu isso foi na verdade não foi um médico, foi um dentista, né? Dr. Weston Price, ele em 1939, na verdade um pouco antes, ele viajou o mundo, ele era muito rico, foi para tribos aborígenes e notou que lá, nessas tribos, não tinha... Ele queria saber dos dentes, né? Então, notou que não tinha cárie, não tinha tártaro, não tinha más formações dentárias. E aí, ele começou a ver a alimentação. Levou a alimentação dessas tribos para os Estados Unidos. E lá, ele então viu que essa alimentação deles tinha 10 vezes mais vitaminas 4 vezes mais vitaminas lipossolúveis e 10 vezes mais um fator que ele chamou de fator X, que ele não sabia o que era. Que mais tarde foi descrito como vitamina K. A vitamina K1 é a fitoquinona. O que é fitoquinona? É a vitamina da coagulação. E coagulation, em alemão, é que se escreve com K. Com inglês é com C. Então, a vitamina K1 é da coagulação. A vitamina K2 não tem nada a ver com a coagulação. Da mesma maneira que a B1 é tiamina, que a B2 é a riboflavina, que a B3 é a niacina, e não tem nada a ver uma com a outra. Uhum. Então, voltando ao assunto, hoje nós temos deficiência de vitamina K2, perdão. Nós temos deficiência de vitamina K2, nós temos deficiência de vitamina D e nós temos as pausas hormonais após os 40 anos. Esse conjunto de fatores é que está levando à osteoporose, além do que as pessoas estão vivendo mais. Vivendo mais e por isso que mulher sofre 4 vezes mais de osteoporose, porque vive 8 vezes mais que o homem e tem uma massa óssea mais fina. Então, entender a osteoporose é entender a fisiologia bioquímica do corpo humano. O ortopedista, Flávio, quando ele trata a osteoporose, ele está sendo um grande clínico, porque não é só uma doença só no osso, ela é uma doença com manifestações sistêmicas. Ô Cid, deixa eu te perguntar algumas coisas que também estão passando aqui. Não tem, já a gente aproveitando o gancho da vitamina D, embora não seja
bem o tema, é o seguinte, quem, na situação, que é um tema atual também, quem está na linha de frente ali tratando de Covid, deveria suplementar a vitamina D? Na verdade, Claro. né, sim, deveria ver como está e se tiver num valor baixo, suplementar, né? Uma outra coisa, assim, existe algum limite de vitamina D? Teve uma pergunta seguinte, há um limite diário de vitamina D para Não. Hum. Oi? Porque a vitamina D, a dose, se a pessoa ingere a vitamina D, a dose tóxica de vitamina D é muito difícil alcançar, né? Uma dose tóxica. Isso. É que a vitamina D, nós aprendemos na faculdade, Flávio, que ela é uma vitamina lipossolúvel e tóxica. Só que a toxicidade da vitamina D, a margem de segurança para se intoxicar com vitamina D é muito grande. Basta você ver quantas vezes, perguntar para qualquer médico quantos casos de vitamina D ele já tratou, quantos tem descrito na medicina. Não há nenhum caso de vitamina D, de intoxicação de vitamina D descrito na medicina que foi com acompanhamento médico. Sempre ou é erro de manipulação, ou é a automedicação, autodosagem, tratamento, por longos períodos. Dificilmente você tomar uma dose de vitamina D, ou mesmo que seja essa dose considerada alta aí por muitas linhas científicas, vai te trazer uma consequência. Sempre que nós dosamos a vitamina, que nós prescrevemos vitamina D em doses um pouco mais elevadas, nós sempre acompanhamos o PTH e o cálcio sanguíneo, por medida de segurança. Uhum. Mas eu, em quase 20 anos que eu prescrevo vitamina D, eu nunca tive um caso, nem por intoxicação de vitamina D, e nem em caso que eu tive que tirar a vitamina D, suspender por aumento do cálcio ou diminuição do PTH, né? E, ô Cid, uma outra coisa importante é o seguinte, você estava até começando a falar, quando o ortopedista, a gente tem um olhar muito do osso, né? A gente olha muito o osso mesmo, fica muito restrito a isso. E eu acho que a gente tratar só isso é pouco, né? Na verdade, a gente está sendo muito. Aí é o seguinte, o que você pode aí nos falar para um ortopedista, mas assim, uma orientação para uma visão também para o paciente, né? Para a pessoa leiga entender um pouco também, né? Que a gente deveria É, falar sobre uma doença mais sistêmica, ter uma orientação mais isso. ampla, atividade física, outras coisas também, né? Isso. A primeira coisa que nós temos que entender, assim, que a gente é, tem que entender, e não é. Eu tenho certeza que os ortopedistas sabem disso, é que é uma evolução nova da medicina, é que a osteoporose ela é uma doença com manifestações ósseas, mas ela é uma doença sistêmica. Isso aí, há vários trabalhos que mostram isso. A outra coisa é a suplementação com cálcio sozinho. Não que não tenha que dar cálcio, mas tem um trabalho, por exemplo, o maior trabalho sobre cálcio é do Dr. Boland, né? Bolland. Ele mostrou que quem suplementa com cálcio sozinho, ou seja, você dá o cálcio, mas não dá nada para ele se fixar no osso, não dá o que está faltando, você até tem uma diminuição de mortalidade. Se faltar água aí na sua casa, na sua rua, e não faltar no resto da cidade, não adianta a companhia de água, aumentar a vazão de água lá do reservatório de abastecimento de água da cidade, que não quer dizer que vai chegar a água que está faltando aí na sua casa. Tem que ver o porquê que a água não está chegando na sua casa. A mesma coisa é o cálcio. Tem que ver se o indivíduo está com cálcio normal, está com deposição de cálcio nas artérias, está com aterosclerose, está com nível de cálcio normal e tá com osteoporose, cálcio normal no sangue, cálcio calcificado nas artérias, né? E está com cálcio normal no sangue, o porquê que esse cálcio não está indo para o osso. Aí é que você tem que entender essa doença metabólica que é a osteoporose. Vitaminas, hormônios e minerais. Uhum. Ô Cid, outra coisa assim que eu também
no meu dia a dia as pessoas me perguntam, doutor, eu posso tomar magnésio? Vai me ajudar? Qual que é a importância do magnésio? Aí não só na osteoporose, né? Mas no... Uma, o magnésio, Flávio, ele está presente em mais de 300 reações bioquímicas, é o quarto cátion mais presente na nossa fisiologia, no nosso corpo, mas especialmente no osso. 60% do nosso magnésio está no osso. Então, ele funciona como se fosse um cimento no nosso osso, entre as moléculas de cálcio. Ele é o que fixa o cálcio no osso. Então, é importante que você dê o magnésio. Imagine que o cálcio é o tijolo, fazendo uma analogia, e o magnésio seja o cimento. Os dois juntos é que fazem a fixação da massa óssea. Uhum. Tá, Cid, outra questão importante é o seguinte, até quando a gente fez a ideia dessa live, é que quando se fala de osteoporose, a gente pensa em idoso e osso, idoso quebrando osso. E assim, como que você vê no seu dia a dia, na prática, a frequência assim, de pacientes mais jovens? Você vê muito? Que idade que você vê? Mais mulheres? Que você... O que nós vemos aqui na prática é que, na grande maioria das vezes, as osteopenias, na verdade, que é como começa a osteoporose, elas não são nem diagnosticadas. Elas só vão ser diagnosticadas lá na frente, quando já começar a ter comprometimento, fraturas. Mas, na grande maioria, a gente vê muito jovem com osteopenia severa. Nós vemos muitas pessoas com deficiência de vitamina D, com osteomalácia por deficiência de vitamina D, dói o corpo inteiro, né? Porque inflama o periósteo, que é aquela camadinha que reveste o osso. Então, nós temos muitas coisas, muitas manifestações do distúrbio bioquímico e fisiológico do osso que não são devidamente diagnosticadas, não é por culpa do geriatra, do ortopedista, porque esses pacientes não procuram, porque ele acha que ele é jovem e não vai, ele jamais passa pela cabeça dele que pode estar com osteoporose. Uhum. Então, os poucos que chegam assim, numa outra condição, aqui no consultório, mas a grande maioria não é diagnosticada. Tá. Se você, assim, eu vou falar para você o que eu vejo, uma preocupação, por exemplo. Então, vamos pegar, assim, uma mulher de meia idade, então vamos falar uma mulher dos 40, 50 anos, com um histórico familiar de osteoporose, na pai, mães, avós, tal. E ela chegar para você preocupada, assim, doutor, eu tenho muito medo da osteoporose, porque minha mãe já quebrou, já foi operada, e eu queria começar uma orientação, um tratamento sobre, na questão de uma prevenção. O que você orientaria? Eu orientaria primeiro, dosar a vitamina D da paciente, suplementar com níveis adequados de magnésio, K2, zinco. Se aferir os hormônios dessa paciente para ver se ela tem algum déficit hormonal, porque a osteoporose ela é um mecanismo hormonal, porque não adianta você dar tudo isso se você não tem o hormônio para fixar o cálcio no osso. Indicaria uma rotina de atividade física diária, no caso dessa paciente. Uhum. Deixa eu só... tomar sol diário para a produção de vitamina D e acompanharia na dieta dessa paciente, uma dieta equilibrada, né, para se adquirir o cálcio, dosando o cálcio e o PTH, e acompanharia essa paciente. Ô Cid, outra coisa assim, quanto à atividade física, eu entendo, a atividade física de mais impacto, ela seria melhor para o osso do que uma atividade física como a hidroginástica, uma hidroterapia, Claro. que tira a carga, né? Então, eu vejo muito assim, algumas pessoas fazendo atividade física de mais idade e me diz o seguinte, doutor, eu estou fazendo hidro 2 vezes por semana.
Só que assim, uma hidro 2 vezes por semana, de você entrar numa água aquecida ali por 40 minutos, 50, 1 hora, eu interpreto isso mais como um relaxamento, do que propriamente uma atividade física. Porque a atividade Uhum. para melhorar o osso tem que ser atividade física que tenha, Claro. né? E impacto não é só em pé, né? Quando a gente fala impacto no osso, a gente quer dizer fortalecimento muscular. Porque Isso. alguns pacientes têm uma osteoporose também e você vai, às vezes, notar uma massa muscular muito diminuída, né? Então, a orientação que eu tenho dado, assim, quando possível, dependendo dos problemas da pessoa, é trazer mais para a atividade física. Porque aí a gente está orientando já tanto quanto tratamento, quanto como prevenção, né? Então, se a gente Isso. vai falar em prevenção, como a gente vai falar em prevenção se você não fala e não para com o paciente para explicar a importância dele fazer uma atividade física irregular? Porque o benefício da atividade física é aquele benefício de fazer regularmente, né? Isso. Atividade física é assim uma pílula da saúde e de graça praticamente, né? Porque não precisa se pagar para fazer atividade física. Atividade física, ela no caso da osteoporose, ela precisa ser de impacto, porque o osso ele é um tecido vivo. Muita gente não sabe, mas a cada 7, 10 anos nós trocamos toda a nossa massa óssea. Então ele é um tecido vivo, ele está em constante renovação. Você tem o osteoblasto, que é uma célula que faz osso novo, e tem o osteoclasto, que é uma célula que come o osso velho. Então um faz osso novo, outro come o osso velho. Esse mecanismo de turnover, de equilíbrio, é que mantém o osso sempre renovado. Então, depois de 7 a 10 anos, você renovou toda a sua massa óssea, você já não tem mais nenhuma célula óssea original de 10 anos atrás. Para isso, precisa ter estímulo. O osso ele precisa ter estímulo, assim como é um músculo. Para você exercitar a sua musculatura, você precisa ter estímulo anabólico. Então, é de extremamente importância. Por isso que atividades que pulam, que correm e etc., são muito mais benéficas do que aquelas que não têm atrito. E quanto à frequência, é mais importante ainda, porque a frequência durante 6 a 8 horas, o seu metabolismo fica ativado. Então, não são só as calorias que você gasta, eu já falei isso outro dia, não são só as calorias que você gasta durante o exercício físico, é que o seu metabolismo fica ativado nessas 6, 8 horas. Não só o metabolismo calórico, porque de queima calórica que você leva o metabolismo basal, mas seu mecanismo hormonal, de reparação, de produção de GH, uma série de coisas. Então, tem que existir frequência na atividade física e tem que existir também, isso que você falou, no caso da osteoporose, tem que existir essa atividade que estimule a massa óssea. Uhum. Para a gente entender a importância do problema, você imagina o seguinte, eu falar para você assim, eu estou tratando a osteoporose, eu operei uma senhora de 70 anos, a coluna dela, eu tratei ela. Quer dizer, eu só estou tratando já problema, consequência, né, da osteoporose já está instalada. Então, que a gente não quer chegar, né? E quando se eu te falar o seguinte, eu acho que você ficaria preocupado também. Chegar uma mulher para você, 40 anos, e falar na tua investigação assim, ela falar assim, não, eu não faço nenhum exercício, nunca gostei de fazer, não faço, e eu queria ver como é que eu tô. 40 anos sem atividade física já não acende ali uma interrogação para você de osteoporose, osteopenia? Principalmente se ela tomar pílulas anovulatórias sem acompanhamento, né? Que bloqueia o estrogênio dela, que é o que vai estimular a massa óssea. Uhum. Principalmente se ela tiver tiver também junto uma dieta pobre em vitamina K2, em magnésio, tiver baixos níveis de vitamina D no sangue, Cigarro. cigarro, né?
O fumo também, hoje é considerado também um fator para a osteoporose, muito Bebida importante. alcoólica. Bebida alcoólica, exatamente. Que isso aí são hábitos de vida, né? Que antes, até há 5, 10 anos atrás, não se entendia que ele tinha esses hábitos tinham essa manifestação óssea, né? Hoje já está mais do que provado, né? Que isso aí é fator de risco para osteoporose. E quando a gente fala disso, a gente não está falando de coisa pouco frequente, Cid, porque, ó, você 40 anos, sem atividade física, fumante e que gosta de uma cervejinha constante, tal, uma bebida alcoólica. Então isso é muito frequente. E Isso é como muito. problema, a doença é silenciosa, né? Você não, o que a gente vê que é comum, quando que a pessoa descobre que tem osteoporose? Quando quebra, né? E aí, Exatamente. quebrar não é com 80, nem sempre é com 80, 70 anos que vai quebrar, né? E aí é que vem aquela pergunta que a gente fala para os pacientes na clínica, né? Você levou 40, 50, 60 anos para deteriorar a tua massa óssea para chegar nesse estado. Aí você quer resolver em uma semana, em um mês, em um ano? Uhum. Então é isso. Toda medida, osteoporose, são medidas de longo prazo. Por isso que ela é uma doença insidiosa na população. Quando você tem obesidade, por exemplo, aquilo tá à mostra para todo mundo, para você, que a pessoa está obeso, que ela está fora dos padrões, que ela não está saudável. Agora, a osteoporose não. Ela é uma doença silenciosa. Eu tenho conversado com os pacientes o seguinte, para eles entenderem a importância do que a gente ingere, do que a gente come. Quando você vai lá num pronto-socorro e você precisa tomar uma medicação para dor, que seja, e a pessoa da enfermagem vai lá na sua veia para aplicar esse remédio, eles põem luva estéreo, às vezes põem até máscara, eles passam álcool no seu braço, abre tudo estéreo, tudo na maior asepsia. Porque eles vão injetar em você alguma coisa ali dentro da sua veia, quer dizer, isso vai para a tua corrente sanguínea. E quando quando nós nos alimentamos, acontece a mesma coisa. Você ingere aquilo e ele vai para a corrente sanguínea do mesmo modo. Então, Exatamente. é para entender a importância do que nós colocamos dentro do nosso organismo, né? Que eu queria que os ouvintes da live saíssem daqui hoje, Sim. tá? É com, com essa transformação. Uma transformação de que a saúde e a vida, ele não vai comprar na farmácia ali na esquina. Isso é um investimento, isso é um trabalho que ele faz dia a dia. Que nós estamos falando de osso. Que os nossos órgãos, eles não têm todos a mesma idade. Se você tem um coração, você tem 60 anos de idade e tem um coração de 50, tem um pulmão de uma pessoa de 40 anos e tem um cérebro de uma pessoa de 80, você vai morrer de uma doença cerebral. Se você você tem 40 anos, você tem um cérebro de 30, tem um pulmão de 25, mas você tem um coração de uma pessoa de 60, você vai morrer de uma doença cardíaca. Quando você tira os carros iguais da concessionária, dois carros iguais, eles não apresentam os mesmos problemas ao mesmo tempo. Tudo depende do modo de uso. Então, um você tem que trocar o pneu antes, o outro você tem que trocar o amortecedor, tudo depende da forma como você lidou com aquilo. A mesma coisa somos nós. O osso, por exemplo, que é o tema da nossa live, ele é um termômetro. E eu acho que ficou bem claro isso. Ele é um termômetro da nossa saúde no corpo inteiro. Se eu estou com osteoporose, provavelmente eu tenho aterosclerose, provavelmente eu posso ter cálculo renal, eu posso ter ateroma na aorta, eu posso ter pedra na vesícula. Eu estou alterado bioquimicamente. Uhum. Então, eu queria dizer, deixar uma mensagem, né? Em quanto tempo de live nós estamos, mais ou menos? Nós estamos com quase 50 minutos.
Senão vai cortar a live agora com 60, né? Eu vou te deixar uma mensagem. Aproveitar um tempo que não vai dar para... São muitas perguntas e não vai dar para responder tudo. Eu vou deixar essa mensagem... Mensagem final, então, Cid, por favor. Exatamente, uma mensagem para todos que estão aí nos ouvindo. Porque eu não conheço você que está aí ouvindo. Eu tenho certeza que se você se imaginasse hoje que você fez o projeto de uma casa. Essa casa representa a sua vida. Todos nós temos um projeto de uma casa, que é a nossa vida. Nessa casa, você coloca todos os seus sonhos. Você coloca seus planos, pegar seu neto no colo, viajar, se aposentar, viver com a sua mulher, com seu marido. Só que você, nesse projeto dessa casa, você esqueceu de colocar na coluna mestre da sua casa a sua saúde. E um belo dia, sem esperar, essa casa cair na sua cabeça, soterrando os seus sonhos, seus planos, tudo aquilo que você idealizou. Porque o maior patrimônio que todos nós temos é a nossa saúde. Porque para os seus planos darem certo no futuro, a primeira condição é você estar vivo. Então eu queria convidar as pessoas, todas as pessoas, a seguir nesse projeto de vida junto com nós. Nesse projeto dessa casa, a colocar dentro desse projeto a saúde como parte fundamental da casa, da estrutura. Porque senão uma hora ela vai cair. O tema da live é osteoporose, osso, um termômetro da saúde corporal, do corpo. Mas a mensagem final que eu queria deixar da live é que se amanhã você acordar e você não tiver mudado de vida, não tiver se transformado, não tiver decidido, esse tempo que nós conversamos aqui foi-se em vão. Eu queria dizer que a mensagem dessa live, a mensagem final dessa live, é uma mensagem que vai ficar tem que ficar na mente de todos. E um dia, se Deus quiser, nós vamos lembrar. Vai ser osso, osteoporose, um assunto que mudou a minha vida. Um assunto que mudou o projeto da minha vida. Essa é a mensagem mais importante. Certo. Tá ok, Cid. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é a mesma coisa que eu faço. Eu estou tratando da osteoporose. Eu operei uma paciente hoje. Então, a minha área é a cirurgia de coluna, mas a live e o que a gente tenta fazer é orientar, prevenir. E eu fiz isso na minha vida também, né? A gente estava até dando um pouco de risada aqui, eu e minha esposa, porque ela gosta de comprar as coisas, tudo que vai usar na semana, fresco, no dia, não gosta de armazenar nada. E ela que começou a puxar essa questão de mudar a questão de saúde, alimentação e pensar em saúde. Mudei muito a alimentação e isso ajudou muito, né? Então, nós vamos deixar essa live salva, sim, e para ela passar esse tipo de informação, mudar a vida, né? Cuidar da saúde, porque sem isso não tem nada, né? Nada é válido, né? A gente não aproveita, Então, muito obrigado por essa sua consideração final, né? Você queria dizer mais alguma coisa, Cid, para a gente estar encerrando? Só agradecer a todos e eu espero todos vocês nesse projeto de 100 anos pela frente, pelo menos.